Essa palavra é intitulada A Lei do Amor. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, consciencioso para fazer aos outros o que quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem os vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como se fosse a sua família. Porque essa família vos a encontrareis em um certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são como todos nós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E é por isso que não podereis recusar aos vossos irmãos que Deus vos deu livremente, visto que o vosso futuro estareis bem contentes se os vossos irmãos vos dessem o que tivesses a necessidade. A todos os sofrimentos, dai uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor e toda justiça. Creiam que essas sábias palavras, amai bastante para serdes amados. Caminharão elas em revolucionárias e seguem um caminho fixo e invariável. Mas já tendes ganho, vós que escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado o vosso proveito, que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e sobre a fraternidade. Que outrora rejeitastes, ora, daqui 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade que aquelas que não puderam ainda entrar no vosso ser. Hoje, que o movimento espírita deu o grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. E é porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós, e que estáis preparados para uma sementeira fecunda. O último século que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso, e como tudo, a encadeia sobre o dedo do Altíssimo. Todas as lições recebidas são aceitas e estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. E por eles, os espíritos encarnados, julgando-o sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do nosso planeta. Quase acabando, pessoal. Reunir-se-ão para entenderem que amarem, para destruírem todas as injustiças e todas as causas das desistências e desinteligências entre os povos. O grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito no Livro dos Espíritos, tu produzirás um grande milagre no século futuro, e da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida. Enfim, reforçam-se essas palavras, meus irmãos. Amai bastante, a fim de serdes amados. Amais bastante, a fim de serdes amados. Então a palavra
a palavra-chave é amai bastante para serdes amados. Há mais de 2000 anos, nós tivemos um ser nessa terra em que veio em condições que jamais achássemos que fosse possível. Esse ser que habitou a essa época, onde haviam diversas crenças naquela época, aonde ele foi responsável por desmistificar muitas das palavras que haviam e dos entendimentos. Esse ser vindo de uma mulher virgem, onde jamais se acreditavam que isso seria possível, mostrou desde o seu nascimento em que o amor de seu pai, que não era o seu pai, fez o formar nos primeiros momentos da sua existência. E esse pai, mesmo sabendo que este filho não era seu, o amou incondicionalmente. Então, se os anos foram se passando, e esse filho foi crescendo, e ao completar uma certa idade, ele começou a trabalhar através do plano do qual nosso Criador os deu. Começou a falar em parábolas, começou a fazer milagres, começou a curar os coxos, começou a fazer revoluções através do amor. O amor incondicional deste nosso irmão chamado Jesus, que veio através dessa missão que Deus o deu, nos mostrou que devemos sempre amar uns aos outros. E que a nossa missão nesse plano é sempre muito maior do que aquilo que imaginamos. E através desse amor, como dizem as palavras, amai bastante para serdes amados, é muito fácil amarmos aqueles dos quais nos fazem bem, dos quais nos protegem, dos quais nos falam boas palavras, daqueles que passam a mão em nossa cabeça, daqueles que aceitam tudo o que a gente fala. É muito fácil amarmos essas pessoas que sempre concordam conosco. Mas o Evangelho também fala que devemos amar a todos, aqueles que nos odeiam, aqueles que não nos protegem, aqueles que nos invejam, amar a todos. E através desse amor, como dizem as palavras, se amarmos bastante, muito seremos amados. Como podemos fazer para poder amar aqueles que nos fazem sofrer? Devemos entender que em nosso plano reencarnatório, nós determinamos a nossa missão. E eu sempre vou falar muito disso. Todas as dificuldades das quais nós passamos aqui nesse plano, elas são oriundas principalmente das nossas escolhas nesse plano, mas do plano maior que nós escolhemos antes de chegarmos nesse mundo. Então, cada dificuldade, cada pessoa que nos faz mal, devemos entender que é passageiro e que para onde eu vou, eu não posso levar rancor, eu não posso levar tristeza, eu não posso levar ódio. E para onde eu vou, eu tenho que ter a certeza de que eu amei o máximo que eu pude, que eu fiz o melhor que eu pude e que eu amei o mais que eu pude. E falando em caminho, eu preparei uma mensagem para a gente poder interpretar sobre ela. E o título dessa mensagem é Quando o rio encontra o mar. Diz
que mesmo antes do rio cair no oceano, ele treme de medo. Vamos pensar em nós. Quando a gente tem um objetivo novo na nossa vida, uma nova fase, uma nova missão, a gente treme de medo pensando se isso não vai dar certo. E é a mesma coisa com esse rio. Antes mesmo de ele chegar até o oceano, esse rio treme de medo. Ele olha para trás, para toda a jornada, todos os cumes, as montanhas, o longo caminho e sinuoso que esse rio fez através das florestas, através dos povoados, e ele vê na sua frente o oceano tão vasto e tão imenso. E ele entende que ao entrar nesse oceano, ele vai desaparecer para sempre. Então, se a gente voltar isso para as nossas vidas, com quantas pessoas a gente já viveu? Com quantos lugares a gente já passou? Essas montanhas, essas florestas, povoados. Qual foi o rio da nossa vida? Quais foram os caminhos que nós passamos para chegar até aqui? E se pensarmos em nosso futuro e nos preocuparmos demais com o que seremos, nos enxergaremos como o rio, que vamos nos desaparecer quando o nosso momento de partida chegar. Mas aqui fala que não há outra maneira. O rio não pode voltar. Nenhum de nós pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você só pode ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Nós precisamos nos arriscar e enfrentar todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, os nossos receios, e enfrentar. E somente quando este rio entra no oceano é que o medo desaparece. Somente quando tentamos a primeira vez e vemos que isso pode funcionar, é que o medo começa a diminuir e entendemos o nosso potencial e o quanto que podemos ser. Então, o medo desaparece, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano. Então este rio, ou nós, temos o medo do nosso futuro, a angústia, a ansiedade. E esse rio, com esse medo de chegar na vastidão do oceano, perde todo esse medo quando ele entende que ele não desaparece como o rio, mas ele se torna o todo, ele se torna o oceano. E assim seremos todos nós. Quando completarmos essa existência e deixarmos as coisas boas e promovermos o amor para os nossos irmãos, quando voltarmos para a nossa essência divina, não vamos deixar de existir como seres materiais. Só vamos voltar a ser espírito e fonte desse nosso Criador. Por um lado, é desaparecimento, mas por outro lado, é renascimento. Assim somos todos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Avance firme e torne-se o oceano. Então, meu povo, vamos pensar nessas palavras que todos nós vamos passar por dificuldades. Todos nós vamos passar entre as florestas, entre as montanhas, entre as pedras. Mas vamos passar. Não tem como voltar e corrigir o nosso passado. Não temos como atuar em nosso futuro, somente no momento atual. E amando uns aos outros, é que quando essa nossa jornada acabar, é que entenderemos o poder que esse amor nos traz. É isso, meus irmãos.